Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar, crescer em nossas vidas, hoje e sempre. Hoje, quarta-feira, dando continuidade à nossa lição, a lição desta semana, onde Jesus Cristo, se declara como o pão de Deus, o pão que desceu do céu para nutrir a vida espiritual do homem, a nossa maior necessidade ele veio suprir, Até porque os homens, por si só, já encontrariam o alimento natural, o alimento que se encontra na natureza, A comida que atende às necessidades da carne, do estômago, As energias que o corpo físico precisa, Deus já havia dado em abundância, Faltava agora a maior das necessidades, que era o alimento espiritual. O alimento que vem pela palavra de Deus, que nutre o homem com a fé, o maior poder, a maior vitamina, a maior proteína que o homem precisa para o espírito. Pois bem, na pergunta 7, nós temos aqui um questionamento. Diante daquele discurso, Cristo dizendo várias vezes, eu sou o pão que desceu do céu, para os discípulos, para os fariseus que estavam ali presentes, para a multidão que havia visto Jesus Cristo multiplicar os pães, o pão físico. Então Cristo continua dizendo para eles que ele era esse pão, esse pão que desceu do céu. E na 7ª pergunta diz assim: depois de falar da vontade do Pai e da sua missão de salvar a todos, o que disse Jesus para os que crescem nele? Veja agora as palavras de Cristo. Esse verso não tem pão, mas não tem a palavra pão, mas está dentro do contexto. Ele diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu, Jesus Cristo, o ressuscitarei no último dia, o dia da ressurreição. Então, meus irmãos, perceba aqui que Jesus Cristo vai dizer a forma como aquele povo se alimentaria deste pão. Porque ele está falando que ele é o pão, A gente vai estudar na próxima semana que ele vai estimular o povo a comer ele, Comer a carne dele, o pão que ele vai dar ao mundo é a carne dele. É um assunto mais profundo do que esse ainda, mas vamos deixar para a próxima semana. Então, ele vai dizer aqui claramente a forma como as pessoas se nutriria, se alimentaria deste pão. Aí ele diz aqui: todo o que olhar para o Filho. Ou seja, não só olhar, mas olhar para crer. Como assim olhar para o Filho? Mais uma palavra de Cristo que tem uma profunda conotação espiritual? Sim, mais uma, dentre tantas, Tudo que Cristo falou foi através de parábolas, e nada do que disse foi sem ser através de parábolas. Está lá em Mateus 13:34. Então, quando ele diz olhar, ele não está dizendo fitar os olhos físicos sobre o corpo físico dele. Ele não está falando disso. Ele não está falando, ter ele no seu ângulo de visão. Não está se referindo a isso. Porque senão todos nós hoje estaríamos condenados. Todos nós não. Muita gente, que nunca viu a pessoa de Cristo, as pessoas que nasceram depois do ano 32, quando ele se elevou ao céu, de lá para cá, todos nós estaríamos condenados à morte, porque nunca colocamos nossos olhos físicos, nunca tivemos Jesus Cristo, a pessoa física de Jesus, sobre o nosso ângulo de visão, sobre o alcance dos nossos olhos físicos, da nossa visão literal. Então estaríamos condenados. Então o que ele está querendo dizer
quando diz que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, ou seja, depois que olhar, contemplou, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu estou procurando, crê. Né? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo todo aquele que examinar o Filho dentro da palavra. Todo aquele que buscar enxergar Jesus Cristo na palavra, entender quem é Jesus Cristo, entender quem é o Filho do homem na palavra. Todo aquele que tiver interesse em conhecer a pessoa de Cristo vai ter muitas surpresas. Porque, olhando para Cristo, eles vão enxergar muito mais do que apenas uma pessoa. Eles vão, com essa atitude, eles vão enxergar alguém muito mais maravilhoso do que as descrições que está na palavra. As descrições superficiais da letra morta. Muito mais do que o que os livros históricos que durante esses últimos 2 milênios têm falado sobre Jesus Cristo. São milhões de livros falando sobre Jesus Cristo, né? Então, e os próprios registros históricos, né, falando sobre a pessoa de Cristo. Então, meus amados irmãos, quem vai olhar para Cristo vai enxergar, inclusive, a pessoa do Pai nele, o caráter do Pai nele. A bondade do Pai, a justiça do Pai, a retidão do Pai, a luz do Pai, a verdade e a vida do Pai que há nele. Vai enxergar tudo isso. Ninguém chega ao Pai senão por Cristo. Cristo diz assim, ninguém vem ao Pai, vem porque o Pai está nele. O Pai habita em Jesus Cristo espiritualmente, como habita em mim, em você, em qualquer outra pessoa que aceita o Filho, que permite que o Espírito de Cristo atue na mente. É isso que ele quer dizer, que todo aquele que olhar para o Filho, olhar no sentido de examinar, olhar do pé à cabeça, examinar todos os detalhes, não examinando as partes físicas do corpo, mas examinando a pessoa, o ser interior, o homem interior. Quem olhar para ele e crer nele, porque também não adianta só contemplar, aquela contemplação curiosa, rapaz, o cabelo dele é branco, o cabelo dele é preto, o cabelo é curto, o cabelo é longo, a roupa dele é azul, é branco, é vermelho, é rosa. Não é assim. Não é esse tipo de contemplação para identificar uma silhueta. Não é um olhar de curiosidade, mas um olhar de interesse, para ver os detalhes, não é isso? Então esse é o tipo de olhar que ele está dizendo. E ele diz claramente que aqueles que olharem para ele com esse interesse, olha só, e crer nele, depois de contemplar, crer, aí vão ter a vida eterna. E mesmo que morra, a vida eterna com certeza. Até para aqueles que morrerem. Porque aqueles que morrerem na fé, contemplando e crendo nele, aí esses mesmo que morram serão ressuscitados no último dia, quando o Filho retornar nas nuvens dos céus. Amados, olha que beleza. Como é que nós nos alimentamos desse pão espiritual? Como é que eu me alimento de Cristo? É olhando para Ele, contemplando Ele, examinando Ele nas Santas Escrituras, conhecendo a pessoa de Jesus Cristo através da sua palavra. Não é que a Bíblia esteja me impedindo de eu examinar qualquer tipo de tema nas Escrituras, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a lei, sobre a graça, sobre a fé, sobre a obediência, sobre o pecado. Não, você pode examinar sobre tudo isso e muito mais. Mas não há tema mais importante nas Escrituras do que buscar conhecer a pessoa do Filho. Se nós conhecermos a pessoa do Filho, e obviamente, inerentemente, inevitavelmente iremos conhecer a pessoa do Pai, essas outras doutrinas serão muito fáceis de compreender. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, quando diz assim: ao dizer que era o pão que desceu do céu, Jesus atraiu para si a ira de quem? Ora, dentro daquela multidão que Jesus se dirigia, não estava apenas os seus discípulos, aqueles que estavam do seu lado para o apoiar. Dentro da multidão
Havia pessoas de todas as classes sociais, né? De variados pensamentos, de ideologias, de crenças. Havia uma diversidade ali grande, né? E entre aquela multidão também havia os fariseus, os espiões que eram enviados lá do Sinédrio para monitorar todos os passos de Jesus, buscando encontrar nele alguma falha, algum deslize, para ter então ter um subsídio, né, ter uma desculpa para tentar incriminá-lo de alguma forma. E então, quando Jesus pregava, essas pessoas estavam ali no meio, os religiosos que entendiam que Cristo estava rivalizando com eles, né? E de certa forma estava mesmo, porque Jesus pregava a verdade e eles pregavam a opressão, dominação sobre o povo, exploração do povo, né? Não pregavam a verdade, o povo estava faminto da verdade, eles não davam a verdade, porque nem eles mesmos tinham, né? E então era essa confusão. Então, veja só, ao dizer que Jesus era o pão que desceu do céu, né? Ao dizer que ele era esse pão, Jesus atraiu a ira de quem para si? Vamos ver aqui no verso 41 do capítulo 6, que diz assim: com isso, os judeus, principalmente da classe dos fariseus, né? Da seita dos fariseus, com isso os judeus começaram a criticar Jesus Cristo porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Olha, e eu já imagino aqui, não é difícil de imaginar, porque os judeus que eram muito presos à letra morta, até hoje muitos são muito, né? Isso vem da cultura deles mesmos, né? Uma cultura entre aspas, da sabedoria popular, milenar, judaica, né? Essa tradição não morre, a tradição é muito forte. A tradição é tão forte quanto a verdade. Tão forte quanto a verdade. Quem vem rivalizando com a verdade é a tradição religiosa, sempre. Não é à toa que Jesus Cristo disse com todas as letras: vocês invalidam a lei de Deus, a Torá, a palavra escrita, por causa da vossa tradição. Veja a força que tem a tradição religiosa. Tem gente que deixa de acreditar na Bíblia por causa da tradição religiosa, que não tem nada a ver com a Bíblia, é contrária à Bíblia. A tradição é muito forte. Se Jesus não conseguir libertar o homem dessa tradição, jamais ele vai conseguir conhecer a verdade e viver a verdade, porque a tradição, ela é muito forte. É a maior inimiga que Cristo, né, já enfrentou. E por causa dela, Jesus Cristo não conseguiu converter ninguém da diretoria do Sinédrio, nem um sacerdote. Nicodemos, por exemplo, que era um dos grandes, né, não se decidiu ao lado de Cristo, e nenhum dos grandes, porque a tradição ela é terrível. A tradição religiosa é a coisa que mais escraviza o homem, porque o homem acredita que está na igreja certa, do lado certo, com a palavra de Deus. Como é que aquela própria palavra que ele conhece, decorou, está contra ele mesmo? Então é difícil ele enxergar isso, é uma cegueira terrível, um nível de cegueira que a verdade está dentro dos olhos e o homem não consegue enxergar. Muito difícil. Então, esses judeus que eram presos à letra morta, eles pensavam assim, ó: como é que esse cara, sendo um ser humano, esse sujeito, e não é qualquer ser humano, é um dos piores seres humanos, porque ele não é judeu, judeu ele era carnalmente, né? Ele não mora aqui dentro de Jerusalém, ele não pertence a nenhuma família importante, nenhuma casta social importante, ele não pertence a nenhuma família rica, ele não estudou em nenhuma escola teológica do Rabino A, Rabino B, Rabino C, porque eles amavam os títulos, né? Rabino e tal. Rabino quer dizer mestre. Então eles amavam isso, né? E quando estava com raiva nem se respeitava, né? Que Paulo foi educado aos pés do maior rabino, mais famoso rabino em Israel na época, que era Gamaliel. Paulo disse isso, mas eles continuaram prendendo, querendo matar Paulo. Por quê? A cegueira é terrível, né? Então Jesus não tinha as prerrogativas que eles, humanas, segundo
a vaidade do homem, segundo o sistema de dominação do homem, não atendia o que eles queriam. Não era rico, não era de família nobre, não tinha sido educado nas melhores, entre aspas, universidades da época, né? Não era indicado, não tinha o QI, né? Quem indica, né? Por um dos grandes mestres em Israel, influentes no Sinédrio, aqueles que se relacionavam com a religião para ter benefícios financeiros próprios, né? A influência política, a influência religiosa, que é muito forte, até hoje é assim, né? Até hoje. Sempre foi assim, né? Influência é poder, influência é dinheiro, significa isso. E então Jesus não atendia. E então quando Jesus dizia, eu sou o pão que desceu do céu, falando numa linguagem tipológica, numa linguagem em símbolos, né? Numa linguagem espiritual, ele dizia, não, esse maluco aí, como é que ele é um pão? Estou vendo que ele é um ser humano, como todo mundo aqui. Como é que ele diz, eu sou o pão que desceu do céu? E era difícil para eles enxergarem, porque a tradição religiosa os escravizou a uma visão superficial da letra morta. Eles não iam entender jamais Jesus Cristo. Porque nós havemos de concordar com isso, porque se um ser humano diz assim, eu sou um pão que desceu do céu, né? Você vai dizer, esse cara é doido, essa pessoa é maluca. Se chegar alguém e disser assim para você, olha, eu sou uma gaivota que veio voando do céu, aí você vê que ele é um ser humano. Você, não, rapaz, esse cara aqui saiu de algum manicômio por aí, né? Por quê? Porque a primeira impressão humana que nós temos de alguém que fala alguma coisa estranha é achar que ele não está batendo bem da cabeça. Então aqueles fariseus que estavam presos à letra morta e estavam tão presos que eles não conseguiam enxergar que aquela pessoa que estava falando não era um débil mental, não era um maluco, não era um doente da cabeça. Porque um doente da cabeça não limpa um leproso, não purifica um leproso da sua doença, não ressuscita um morto. Um doente da cabeça não consegue pregar com tanta sabedoria e dizer as escrituras com tanta perfeição, que até os soldados que foram prender a Cristo voltaram desarmados, sem força nos braços, dizendo assim, olha, o seu sumo sacerdote, ô Caifás, não, a gente não conseguiu prender não, porque ninguém prega como ele, nunca vimos ninguém falar daquele jeito. Imaginem só, aqueles soldados que estavam acostumados aos homens mais sábios, pregarem os mais lindos discursos, darem as mais lindas, perfeitas palestras ali na câmara da sinagoga, e ficaram impressionados com Cristo. Então, como é que eles, vendo tudo isso, não se deram ao trabalho de procurar entender, se esforçar para entender o que ele estava querendo dizer ao afirmar que era o pão que desceu do céu? Pão em que sentido? Ele era o alimento. E o alimento em que sentido? É o alimento físico ou o alimento espiritual? Então, muitas vezes, também nós não entendemos as Escrituras Sagradas porque também não nos esforçamos para procurar entender o que o texto está querendo dizer. Muitas vezes, a gente se precipita e fica muito preso à letra morta e se apegando à letra morta, a gente pode ter deduções equivocadas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda o mesmo Espírito, que Ele concedeu a Cristo, concedeu aos apóstolos, aos profetas, também conceda a nós, nos trazendo discernimento da Sua palavra, para que não cometamos os mesmos erros que muitos religiosos ao longo da história cometeu. Que o Senhor nos abençoe e nos livre deste mal. Continuando, amados, vamos agora para a sexta pergunta, quando diz assim, ao dizer que era o pão que desceu do céu, Jesus atraiu para si a ira de quem? Ora, dentro daquela multidão que Jesus se dirigia, não estava apenas os seus discípulos, aqueles que estavam do seu lado para o apoiar. Dentro da multidão
Havia pessoas de todas as classes sociais, né? De variados pensamentos, de ideologias, de crenças. Havia uma diversidade ali grande, né? E entre aquela multidão também havia os fariseus, os espiões que eram enviados lá do Sinédrio para monitorar todos os passos de Jesus, buscando encontrar nele alguma falha, algum deslize, para ter então ter um subsídio, né, ter uma desculpa para tentar incriminá-lo de alguma forma. E então, quando Jesus pregava, essas pessoas estavam ali no meio, os religiosos que entendiam que Cristo estava rivalizando com eles, né? E de certa forma estava mesmo, porque Jesus pregava a verdade e eles pregavam a opressão, dominação sobre o povo, exploração do povo, né? Não pregavam a verdade, o povo estava faminto da verdade, eles não davam a verdade, porque nem eles mesmos tinham, né? E então era essa confusão. Então, veja só, ao dizer que Jesus era o pão que desceu do céu, né? Ao dizer que ele era esse pão, Jesus atraiu a ira de quem para si? Vamos ver aqui no verso 41 do capítulo 6, que diz assim: com isso, os judeus, principalmente da classe dos fariseus, né? Da seita dos fariseus, com isso os judeus começaram a criticar Jesus Cristo porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Olha, e eu já imagino aqui, não é difícil de imaginar, porque os judeus que eram muito presos à letra morta, até hoje muitos são muito, né? Isso vem da cultura deles mesmos, né? Uma cultura entre aspas, da sabedoria popular, milenar, judaica, né? Essa tradição não morre, a tradição é muito forte. A tradição é tão forte quanto a verdade. Tão forte quanto a verdade. Quem vem rivalizando com a verdade é a tradição religiosa, sempre. Não é à toa que Jesus Cristo disse com todas as letras: vocês invalidam a lei de Deus, a Torá, a palavra escrita, por causa da vossa tradição. Veja a força que tem a tradição religiosa. Tem gente que deixa de acreditar na Bíblia por causa da tradição religiosa, que não tem nada a ver com a Bíblia, é contrário à Bíblia. A tradição é muito forte. Se Jesus não conseguir libertar o homem dessa tradição, jamais ele vai conseguir conhecer a verdade e viver a verdade, porque a tradição, ela é muito forte. É a maior inimiga que Cristo, né, já enfrentou. E por causa dela, Jesus Cristo não conseguiu converter ninguém da diretoria do Sinédrio, nem um sacerdote. Nicodemos, por exemplo, que era um dos grandes, né, não se decidiu ao lado de Cristo, e nenhum dos grandes, porque a tradição ela é terrível. A tradição religiosa é a coisa que mais escraviza o homem, porque o homem acredita que está na igreja certa, do lado certo, com a palavra de Deus. Como é que aquela própria palavra que ele conhece e decorou está contra ele mesmo? Então é difícil ele enxergar isso, é uma cegueira terrível, um nível de cegueira que a verdade está dentro dos olhos e o homem não consegue enxergar. Muito difícil. Então, esses judeus que eram presos à letra morta, eles pensavam assim, ó: como é que esse cara, sendo um ser humano, esse sujeito, e não é qualquer ser humano, é um dos piores seres humanos, porque ele não é judeu, judeu ele era carnalmente, né? Ele não mora aqui dentro de Jerusalém, ele não pertence a nenhuma família importante, nenhuma casta social importante, ele não pertence a nenhuma família rica, ele não estudou em nenhuma escola teológica do Rabino A, Rabino B, Rabino C, porque eles amavam os títulos, né? Rabino e tal. Rabino quer dizer mestre. Então eles amavam isso, né? E quando estava com raiva nem se respeitava, né? Que Paulo foi educado aos pés do maior rabino, mais famoso rabino em Israel na época, que era Gamaliel. Paulo disse isso, mas eles continuaram prendendo, querendo matar Paulo. Por quê? A cegueira é terrível, né? Então Jesus não tinha as prerrogativas que eles, humanas, segundo
a vaidade do homem, segundo o sistema de dominação do homem, não atendia o que eles queriam.